Excelente tarde a todos. Hoje, domingo, dia 18 de 1 de 2026, estamos na reunião de número 252, reunião dominical dos estudos sobre filosofia Rosa Cruz. E hoje, especificamente, vamos falar sobre o capítulo 15, Cristo e a sua missão, a estrela de Belém. Vamos dar início com a oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-Te melhor. A cada dia que passa, faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos dar início agora à leitura. A estrela de Belém. A unificante influência de Cristo foi simbolizada na formosa lenda da adoração dos três reis magos, ou sábios do Oriente, tão maravilhosamente descrita pelo general Luiz Wallace em sua encantadora Benhur. Os três sábios, Gaspar, Melchior e Baltazar, representam as raças branca, amarela e negra e simbolizam os povos da Europa, Ásia e África, guiados pela estrela ao Salvador do mundo, diante de quem todo joelho se dobraria, e a quem toda língua louvaria. Aquele que uniria todas as nações debaixo da bandeira da paz e da boa vontade. Aquele que levaria os seres humanos a converter suas lanças em arados e suas espadas em foices. Diz que a estrela de Belém apareceu ao nascer Jesus e guiou os três sábios para o Salvador. Muito se especulou acerca da natureza dessa estrela. A maioria dos seres humanos que estudam a ciência materialista tem declarado que ela não passa de um mito, enquanto para outros, se fosse algo mais do que um mito, seria a simples coincidência de dois sóis mortos que, ao se chocarem, teriam produzido uma explosão. Não obstante, todo místico conhece a estrela, sim, e a cruz também, não somente como símbolos relacionados com a vida de Jesus e de Cristo Jesus, mas também por meio de suas experiências pessoais. São Paulo disse: até que o Cristo nasça de vós, e o místico Ângelus Silesius escreveu: ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma segue extraviada. Olharás em vão A cruz do Gólgota, enquanto ela não se erguer dentro de ti, mesmo novamente. Richard Wagner mostrou seu conhecimento intuitivo de artista quando a pergunta de Parsifal: quem é o Graal? Respondeu Gunnermans: não podemos dizer-te, porém, se fosse guiado por ele, não te será oculta a verdade. Nenhum caminho conduz até ele, e procurá-lo é inútil, salvo se ele mesmo for o guia. Sob a antiga dispensação, o caminho da iniciação não estava aberto senão para poucos escolhidos. Alguns podiam procurar o caminho, mas só os guiados ao templo pelos hierofantes podiam encontrar a entrada. Antes da vinda de Cristo, não havia convite algum semelhante ao atual. Todo aquele que queira pode vir. No momento em que o sangue fluiu no Gólgota, o véu do templo rasgou-se. Por razões que serão explicadas, e daí para diante, quem procura sua admissão encontra. Nos templos de mistério, os hierofantes ensinavam aos discípulos que no sol há uma força espiritual além da energia física. Esta última, a dos raios solares, é o princípio fecundante da natureza. Produz o crescimento das plantas, sustenta e conserva os reinos animal e humano. É uma energia construtora, fonte de toda força física.
alcança a mais elevada expressão em meados do verão, quando os dias são maiores e mais curtas as noites, porque os raios solares caem diretamente sobre o hemisfério norte, em junho. Nesse tempo, as forças espirituais são mais inativas. Pelo contrário, em dezembro, durante as longas noites de inverno, a força física solar está adormecida e as forças espirituais alcançam seu grau máximo de intensidade. A noite entre 24 e 25 de dezembro é, em todo o ano, a noite santa por excelência. O signo zodiacal da Imaculada Virgem Celestial está sobre o horizonte oriental à meia-noite, e o sol do ano novo nasce e começa sua jornada do ponto mais austral, em direção ao hemisfério norte, para, fisicamente, salvar essa parte da humanidade da obscuridade e da fome inevitáveis, caso permanecesse sempre abaixo do Equador. À meia-noite de 24 de dezembro, para os povos do hemisfério norte, onde nasceram todas as religiões atuais, o Sol está diretamente abaixo da Terra e as influências espirituais são fortíssimas. Em tal momento, nessa noite, aos que desejassem, pela primeira vez, dar um passo na iniciação, seria muitíssimo mais fácil se pôr em contato consciente com o Sol espiritual. Por esse motivo, nos antigos tempos, os discípulos preparados para a iniciação eram levados pelas mãos dos hierofantes nos mistérios e, por meio de cerimônias que se realizavam no templo, eram elevados a um estado de exaltação, no qual transcendiam toda a condição física. A terra se tornava transparente à sua visão espiritual, e eles viam o sol da meia-noite, a estrela. Não era o sol físico, seu salvador físico, o que viam com seus olhos espirituais, mas o espírito do sol, o Cristo, seu salvador espiritual. Essa estrela que brilhou na santa noite ainda brilha para o místico na obscuridade da noite, quando o ruído cessa e a confusão da atividade física se aquieta. Então ele entra em seu interior e procura o caminho que conduz ao reino da paz. A brilhante estrela está sempre ali para guiá-lo e a sua alma ouve a canção profética: paz na terra e boa vontade entre os homens. Paz e boa vontade a todos, sem exceção, não excluindo nem os inimigos. É de admirar que custe muito a educar a humanidade para esse tão elevado tipo de moral. Há algum meio melhor para demonstrar a beleza e a necessidade da paz, da boa vontade e do amor do que compará-los com o estado atual de guerras, egoísmo e ódios? Quanto mais forte é a luz, tanto mais profunda é a sombra que projeta. Quanto mais altos os ideais, mais claramente podemos ver nossos defeitos. Lamentavelmente, em nosso atual estado de desenvolvimento, a humanidade só pode aprender por meio de duríssimas experiências. Apegada à raça, tem de se sentir absolutamente egoísta, para que possa provar as amarguras que lhe produz o egoísmo alheio, assim como é preciso conhecer a enfermidade para se reconhecer quanto vale a saúde. Paz e boa vontade a todos, sem exceção, não excluindo nem os inimigos. É de admirar que custe muito a educar a humanidade para esse tão elevado tipo de moral? Há algum meio melhor para demonstrar a beleza e a necessidade da paz, da boa vontade e do amor do que compará-lo com o estado atual de guerras, egoísmos e ódios? Quanto mais forte é a luz, tanto mais profunda é a sombra que projeta. Quanto mais alto os ideais,
mais claramente podemos ver nossos defeitos. Lentamente, em nosso atual estado de desenvolvimento, a humanidade só pode aprender por meio de duríssimas experiências. Apegada à raça, tende a se sentir absolutamente egoísta para que possa provar as amarguras que lhe produz o egoísmo alheio. Assim como é preciso conhecer a enfermidade para se reconhecer quanto vale a saúde. A religião, impropriamente chamada cristã, tem sido a mais sangrenta que se conhece, sem excetuar o maometismo, que, a esse respeito, é muito parecido com o nosso mal praticado cristianismo. Nos campos de batalha e durante a Inquisição, se cometeram atrocidades inqualificáveis em nome de doce e meigo nazareno. A espada e o vinho, isto é, a cruz e o cálice da comunhão pervertidos, foram os meios de que se valeram as poderosas nações chamadas cristãs para dominar os povos pagãos e as nações mais débeis que professavam a mesma fé que os seus conquistadores. O mais ligeiro exame da história greco-latina ou das raças teuto-anglo-saxônicas corroborará amplamente essa afirmação. Enquanto o ser humano esteve plenamente sob o governo das religiões de raça de cada nação, cada uma dessas era um conjunto unido. Os interesses individuais se subordinavam voluntariamente aos interesses da comunidade. Todos estavam na lei. Todos eram, em primeiro lugar, membros de suas respectivas tribos e, secundariamente, indivíduos. Nos tempos presentes, há tendência para ir ao outro extremo, se exaltando o eu sobre tudo ou mais. O resultado é evidente nos problemas econômicos e industriais, surgidos em todas as nações, cujos problemas clamam por pronta solução. O estado de desenvolvimento em que o ser humano se sinta uma unidade absolutamente separada, um ego que segue seu caminho independentemente, é condição necessária. A unidade nacional, de tribo ou de família, precisa ser desfeita para que a fraternidade universal possa ser um fato. O regime do paternalismo foi já amplamente sucedido pelo reinado do individualismo. Agora, conforme a civilização avança, estamos aprendendo o que esse último tem de mal. O desordenado método de distribuir os produtos do trabalho, a alvidez de uns poucos e a exploração de muitos, todos esses crimes sociais produzem o enfraquecimento, as depressões econômicas e perturbações nas classes trabalhadoras, destruindo a paz interna. A guerra industrial dos nossos dias é muito pior e mais destrutiva do que as guerras militares entre as nações. Perfeito. Hoje nós vamos trabalhar 3 terminologias. A primeira é o que é a Estrela de Belém para a Rosa Cruz, o que é a antiga dispensação e o que é a Noite Santa. Iniciando aqui pela Estrela de Belém, a Estrela de Belém ela não é vista como um astro físico convencional para a Fraternidade Rosa Cruz. Ela representa, na verdade, o sol da meia-noite, ou seja, o sol espiritual, que é identificado com o Cristo espiritual. A ciência material diz que a Estrela de Belém foi uma conjunção. Isso é quando 2 ou mais astros aparecem muito próximos um do outro nos céus. E a junção dos 2 brilhos o fazem destacar. Outra hipótese também é que a Estrela de Belém foi uma supernova.
Isso é a explosão estelar muito brilhante ou uma nova, que significa uma estrela que aumenta o brilho repentinamente. E aí também alguns cientistas sugerem que possa ter sido até um cometa, pois os cometas se movem pelo céu e podem parecer parar, visto da distância da Terra. A estrela de Belém não foi um objeto físico, mas um evento interpretado astronomicamente. E alguns pesquisadores da religião defendem que a estrela pode ser um símbolo literário para mostrar que Cristo, Jesus, cumpria profecias antigas e que ele era a figura guiada por Deus. E a filosofia Rosa Cruz, e para a filosofia Rosa Cruz, a estrela não é necessariamente um fenômeno astronômico material, mas, na verdade, é um símbolo cristão místico esotérico com S, a manifestação espiritual do Cristo, vista pela alma e não pelos olhos físicos. A estrela de Belém, portanto, é mais que um símbolo, ela é um guia espiritual para quem busca a iniciação, é o despertar interno. Essa estrela brilha no interior da alma de cada um, oferecendo a direção, consolo, luz nos momentos de busca espiritual. A estrela aparece simbolicamente na meia-noite do dia 24 de dezembro, momento em que o hemisfério norte, onde nasceram as religiões que deram origem à tradição cristã ocidental. O sol físico está abaixo da Terra e, nesse instante, as influências espirituais são fortíssimas. Nesse contexto simbólico, a Santa Noite, um buscador preparado, por meio de rituais ou meditações, poderia entrar em sintonia com o sol espiritual e ver a estrela, mas não como um astro físico, visível no céu, mas como uma luz interior, ou seja, o Cristo espiritual se manifestando. É como se a Terra se tornasse transparente à visão espiritual, ou seja, o plano físico praticamente se dissolve pela clarividência e o aspirante à vida superior alcança uma percepção muito além do físico, que é um contato realmente espiritual. E para o cristão místico, essa estrela permanece quando ruídos cessam e a confusão de atividades físicas se aquieta. Aí, a brilhante estrela sempre estará ali para guiá-lo. Na verdade, o que quer dizer isso, né? A atividade física e ruído. Até porque o crescimento espiritual não se faz dentro de simplesmente quatro paredes sem convívio com o outro. Quando fala vida, atividade física e ruído, isso aqui simboliza muito o mundo material e as preocupações, os desejos, as agitações, os sentidos e o corpo, que geralmente acabam nos impedindo, por mais louco que seja, ele é o nosso acesso, mas também é o nosso degrau, mas também é o nosso freio de mão, que acabam impedindo o acesso a essa percepção espiritual. E aí a confusão seria o excesso de estímulos e distrações, ou seja, não é tecnicamente se trancar ou viver em um mosteiro ou em algo no qual você não tenha nenhum contato e não tenha problemas ou perturbações, mas quando você tem excessos, aí sim você começa a se colocar, fica mais difícil a parte da sua evolução espiritual. Uma vida exterior muito agitada, e aí tem uma frase aqui que eu gosto muito, que eu coloquei: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. A grande maioria das pessoas, no final, acabam sempre por reclamar e dizendo que teve pouco tempo para cuidar da vida espiritual, teve pouco tempo para dedicar à solitude, teve pouco tempo para cuidar de si mesmo. Certifique-se de que não está perdendo tempo com coisas passageiras e ilusórias, deixando de lado o que é eterno e verdadeiro. Quando o cristão místico se retira desse estado, ele aquieta-se, silencia-se, ele medita, ele pode ver ou perceber com uma profundidade a luz interior, a presença do Espírito, representada pela estrela. Isso sugere uma contemplação, uma introspecção, uma meditação, uma oração prática, espiritual. A estrela como guia, ela seria um farol interno para todos nós, que nos orienta, não pelos caminhos transitórios da matéria,
mas pelas vias da consciência da alma, da paz e da evolução espiritual. Ela serve muito como uma referência estável e segura quando tudo ao redor parece instável. A promessa de paz e boa vontade, que se passou muito no texto, é uma reconexão espiritual. Quando fala paz e boa vontade, isso quer dizer que nós vamos estar reconectados espiritualmente. A estrela conduz a alma ao reino da paz, ao reino que tantos buscam, superando a ilusão da vida, que é puramente material, do caos. Mas só para a gente retratar, né? Caos, a gente gosta de caos, né? Caos com minúsculo, não caos com maiúsculo, porque quando o caos com maiúsculo na terminologia Rosa Cruz, ele tem outro significado. Por exemplo, com minúsculo significa desordem, bagunça, que a gente conhece propriamente no dia a dia. Quando a gente fala com maiúsculo, aí, trazendo para a terminologia Rosa Cruz, o caos é a suposta criação do universo, do aparecimento dos seres, da realidade da natureza do cosmos. Mais necessariamente, ele significa uma separação, um espaço amplo. E quando nós mudamos, por exemplo, de um período para outro, quando nós estamos aqui no esquema de evolução, quando passamos de um período para o outro, exatamente no meio onde tem essa linha preta, é onde acontece o caos, que tecnicamente também nós a conhecemos como noite cósmica. Até aqui tudo bem? Tudo bem. E na estrela de Belém, Fernando, assim, sumarizando, então, como que os três reis magos conseguiram chegar até a luz, ou seja, até o menino Jesus? Foi seguindo a estrela. Sim. E você seguindo a luz. Seguindo a luz. Né? E você já explicou aí, mas então só para a gente sumarizar. A estrela de Belém nada mais é do que o sol espiritual. Sim. É isso? Sim. E eles viram através, por serem reis, por eles serem reis, ou em outras palavras, serem iniciados, eles foram capazes de ver a luz espiritual, que é a contraparte física do Sol, que você explicou muito bem, através da própria Terra. Ou seja, eles conseguiam ver através da própria Terra a luz espiritual do Sol. E foi assim que eles conseguiram chegar até onde estava o menino Jesus. Tanto que parou de brilhar quando eles chegaram, né? Foi o caminho, né? O parar de brilhar, na verdade, ela não é que ela parou, né? É que alcançou o objetivo ali que estava traçado. Iluminar o caminho. Exatamente. Do que o Fernando realmente comentou de uma maneira bem adequada, assim, né? Esse acontecimento que depois faz parte do nascimento da vida de Jesus, né? Nesse momento específico, à meia-noite de 24 para 25, essa estrela que a gente agora estuda e sabe que é assim, a energia espiritual, que até pelo texto a gente pode sentir que ela vive no coração de todo cristão, né? É aquela luz que a gente não sabe de onde vem nos momentos difíceis, mas a gente corre para ela, não é? Quando a situação fica muito difícil, o que qualquer cristão faz? Corre para o seu Cristo, né? Que está no coração de cada um deles. Eu acho assim, penso que esse símbolo que a gente, não conhecendo os conhecimentos ocultos que a gente tem a oportunidade de conhecer, era realmente uma estrelinha veio brilhar naquele momento, né? Iluminando, mas é algo muito maior, né? É propriamente o Cristo que vem chegando na Terra, iluminando, e através dessa estrela vive no coração de todo cristão. Quem de nós realmente não se conduz, principalmente nos momentos difíceis, por essa luz, né? Que está dentro de nós mesmos. É uma das coisas mais bonitas das apresentações. Como você mencionou maravilhosamente bem, Magali, essa luz dentro de nós, né? A nossa luz interna, né? A nossa luz espiritual, nosso Cristo interno, a mesma coisa é o que os três reis magos perseguiram, ou eles seguiram,
que foi a luz espiritual do sol físico. Isso que eles estavam vendo. Então é isso que a gente entende como sendo a luz ou a estrela, a famosa estrela de Belém. Né? Muito lindo. E como uma meta divinal, né? Uma meta espiritual. Sim. E tudo na vida, principalmente na vida física, né? Você não atinge nada sem meta, porque no espiritual nós muitas vezes acredita que vai acabar deixando se levar e vai conseguir chegar. Não vai. Então é necessário que se tenha, qual que é a minha meta? A estrela serve como um guia, como uma meta. É ali que eu tenho que ir, para saber exatamente qual é o meu propósito como ser espiritual, vivendo uma vida material. Não como ser material, curtindo a vida material. Dentro do que você mencionou, Fernando, é assim, né? O que vem primeiro não é o físico. O físico é a consequência. Primeiro as coisas acontecem nos mundos internos. Sim. Primeiro é o espiritual. E nós entendemos, enquanto encarnados aqui, que o primeiro é o mundo físico. Sim. E não é. Porque para que algo se materialize aqui, primeiro tem que... Sim. É nos mundos internos. Eu achei interessante o Fernando falar em meta, já que ele falou em meta, e você lembrou dos 3 reis magos. É uma grande meta para nós chegar num ponto de fazer como eles, iniciados, poder ver a terra transparente, o sol espiritual, não é? É uma meta maravilhosa para a gente seguir, né? Para isso é só ser iniciado. É só seguir o caminho lá, o caminho da preparação. É simples. Fácil. Em outras palavras, o importante de tudo é que cada um medite a respeito, porque é muito mais profundo esse ensinamento, ou que a gente conhece simplesmente como os 3 reis magos visitando o nascimento de um menino Jesus. Cada um tem que refletir um pouquinho, meditar a respeito, porque tem muita coisa a mais além disso. Outra coisa também, né, para a gente refletir, é que os 3 reis magos estavam representando as 3 raças, a branca, a amarela e a negra. Sim. Ou seja, abrange a humanidade inteira. Sim. O objetivo, né, é o Cristo. Isso. Seja mais rápido ou menos rápido, mas a humanidade vai seguir este caminho do Cristo. Para ser um, todos somos um. Maravilhoso, muito bem. E só dando uma recapitulada rápida, a estrela nunca estará externa, nunca brilhará no céu e falar, venha, siga-me, não. Ela está interna e esse brilho te conduzirá até o Redentor. Que é o nosso Cristo interno. Sim. Exato. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Perfeito. Interessantíssimo que a estrela não age sozinho. Ela também está ligada aos demais símbolos esotéricos. Ela é um dos. A estrela e a cruz são vistas como instrumentos muito simbólicos, não apenas ligados a uma narrativa histórica do nascimento de Cristo, mas como a representação de verdades espirituais vivas interiormente. A mensagem da vinda de Cristo não é algo externo a ser adorado, mas deve nascer, como bem falamos, dentro de cada alma, de cada indivíduo. A fase natalina com a estrela de Belém simboliza esse nascimento interior. Como diz o texto citado pela Fraternidade Rosa Cruz de Ângelo Silésio, um cristão místico. Ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma será cega e extraviada. A visão espiritual, que é a visão do sol espiritual, que é o Cristo interno, é a meta da iniciação Rosa Cruz, reconhecendo-se não só pelo plano físico, mas a realidade espiritual, além do mundo material. A estrela de Belém é a luz guia dessa iniciação. E aí, nós temos aqui os 3 reis magos, que a gente até já muito bem adiantou, que são, a Terezinha muito bem já explanou, são a representação das 3 raças,
amarela, branca e a negra. E aqui, né, ficou muito claro de que a partir, né, a antiga dispensação acabou de ser quebrada, não tem mais os escolhidos. A iniciação está aberta a todo aquele que diz: eu quero. Cristo rasgou o véu. Rasgou. E aqui já inicia essa certeza. E importante também pensarmos que, por exemplo, os três eram iniciados. Então, o negro podia se iniciar, o branco podia se iniciar e o amarelo podia. E a certeza garantida disso era os três reis magos. Então, eu acho assim, isso incrível, que a partir daí acabou, não era mais um grupo seleto que poderia evoluir ou cuidar, amadurecer espiritualmente nesse sentido. E a partir desse momento, as raças não seriam mais um caminho. A adoração à estrela, ao Cristo, não é para um grupo, agora é para todos. E assim a história natalina torna-se simbólica, não apenas um evento histórico, mas um arquétipo espiritual de reconciliação, de união, de paz e despertar universal. Isso mostra de modo bem claro que no devido tempo, todos, sem exceção, a abençoada religião serão designados, direcionados à abençoada religião do Cristo. E diante deles se dobrará todo o joelho. No devido tempo, cada um será guiado a Cristo pela sua estrela, ao Cristo interno. No tempo certo, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Daí foi dado início à fraternidade universal. Antes de você seguir, Fernando, você pode voltar no slide anterior? Aqui? Aí. É só como simbologia que você colocou aí, né? A estrela e a cruz, né? Quando nós nascemos, bem aonde está ali a estrela, o que a gente tem ali no corpo físico? Coração. O coração. E o que é necessário na nossa jornada a gente construir? Um coração nobre e puro. Em outras palavras, a gente tem que seguir o quê? Qual que é a jornada ali do coração? Da esquerda para a direita. E o que tem na direita? A cruz. A cruz, né? Que é o caminho. Ou seja, migrar o coração para o lado direito. Não é que tem que ir no lado direito, mas é migrar para o lado direito, até chegar ao centro. Ou seja, o coração ele tem que ir caminhar até o centro, através do que? Da cruz, que é o caminho que ele ensinou, mostrou, que é o caminho direito, que é o caminho correto, certo. A hora que você colocar o seu coração no centro do seu corpo, você atingiu o quê? Equilíbrio. E aí você tem que buscar mais o quê? Equilíbrio entre o quê? Cabeça e coração. Ou seja, a ciência e a religião têm que buscar um ao outro até se equilibrar. Vocês já se perguntaram qual é o significado dos presentes não que foram dados pelos Reis Magos? Tipo, o ouro foi para o menino Jesus ali, né? Escolher um hotel legal, dar uma descansada, o incenso para poder dar um perfume, um spa, por que não? Né? Qual que é o significado real desses presentes, né? Por que era numa manjedoura? Isso também. O primeiro presente foi o ouro. Ele representa não a riqueza material, mas o ouro representa o espírito em sua pureza. Os alquimistas na Idade Média, eles tentavam transmutar os metais inferiores em ouro. E aqui você tem uma analogia, uma metáfora muito forte.
né, que é realmente passarmos do eu inferior ao eu superior. E essa metáfora simboliza a busca pela purificação do corpo. O ouro simboliza o espírito puro, a essência espiritual ou o eu superior. O segundo presente foi a mirra, que é um extrato de uma planta rara e aromática usada historicamente para embalsamar os corpos. Ela simboliza o processo de purificação da alma, assim como a planta exala um aroma a ser extraído. O ser humano pode extrair a sua essência mais pura ao se purificar. E há relatos de santo cujo corpo exalava um aroma extremamente agradável, o que reforça a mirra como um símbolo da alma refinada. A mirra simboliza a alma, a essência da alma extraída da experiência vivida do corpo denso, algo como a maturação espiritual da alma através da vida corpórea. E o terceiro é o incenso, que é uma substância volátil usada em rituais religiosos, que representa a conexão para influências espirituais positivas e negativas. O incenso simboliza o corpo denso, onde está contido o corpo físico. O corpo denso não é mais do que o corpo físico, usado tradicionalmente em ritos, mas na visão da Rosa Cruz, ela está relacionada ao corpo denso do ser humano. E a chave para entender esses três presentes está no espírito, alma e corpo. Os presentes juntos, espírito, alma e corpo, representam a dedicação total de um aspirante à vida superior, ao Cristo interno, ou seja, dar-se por inteiro de corpo, alma e espírito à vida espiritual. Então, os três presentes têm uma simbologia maravilhosa. Em uma passagem bíblica, Cristo ensina que para segui-lo é necessário renunciar a tudo. Isso significa que a busca requer desapego de metas e objetivos materiais, coisas da região química do mundo físico, ou o uso do corpo invisível para serviços das coisas dessa região. E para alcançar uma vida superior focada nos valores que encontramos na região etérica do mundo físico, onde por meio dos éteres superiores encontramos a nossa plena realização. Por isso que fala. Pode falar. Por isso que fala que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui só de passagem. Sim. O meu mundo é celeste. Exato. Tá? Então, por que a gente se preocupa tanto, né, com esse mundo aqui, se a gente não somos mais daqui? Nós temos que desapegar disso. Tá? Já está na hora da gente falar assim, não é aqui. É lá que eu quero. Esse é o caminho. Tá? Só que o caminho para lá está aqui também. Porque se a gente não faz a produção, a evolução é sempre feita no campo físico. A assimilação de tudo que aconteceu, aí a gente está no mundo celeste. Mas como você muito bem falou, eu acho que para o cristão, para o estudante... Eu estou falando para o estudante, para nós estudantes. Para a pessoa que pensa em algo. Apego, eu ia falar. A palavra-chave é apego. Desapega disso. Entender, assim, uma coisa que para mim é muito forte, é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. A casa não é aqui. Então, vou me divertir, vou dar meu melhor, vou fazer o possível, viver vida, que a hora que chegar no purgatório, no primeiro céu, e se abrir o telão e falar, e agora? Vamos assistir. Ou tu pede um lenço ou tu pede uma pipoca. E aí é a hora que a gente vai descobrir se realmente vivemos vida que valeu a pena viver, se vivemos a experiência que realmente nos propusermos no segundo céu, antes de vir para a nossa missão. E a gente vive e morre todo dia, né? Todo santo dia a gente está aprendendo e morrendo à noite. Eu acho que é bem difícil para qualquer um de nós, para nós muito mais. Porque nós estamos aqui na matéria, a gente sabe que é fundamental vir para a matéria, a gente estuda aqui, que chega um momento que nós mesmos desejamos voltar para a matéria, porque sabe que não tem importância. Sim. Então, uma coisa, por exemplo, tem religiões ou certas filosofias que a pessoa se afasta, vai para uma montanha,
né, uma coisa assim, come aquilo que recebe, não tem mais... Bom, se a gente pensar bem, então você não veio batalhar aqui na Terra, é duro batalhar aqui. Então é assim, acho que a matéria, se eu estiver errada, estamos aqui para apanhar também, eu acho que a matéria merece respeito, sabe? As conquistas, a vida material do Ocidente, cada vez mais com mais condição do que se você comparar a vida de uma família no Oriente e tal. Mas o ponto não é você, é respeitar a matéria, mas você tem a matéria, mas a matéria não tem você não tem apego, ela não te domina, ela não é tua dona. Então, esse é um ponto que para nós, provavelmente que estamos nos esforçando, é bem difícil, né? Uma coisa que a Maga falou, isso não é meu, está no conceito, que a vida, nós não viemos na vida, que o propósito da vida não é a felicidade, o propósito da vida é a experiência. Sim. E normalmente a experiência está sempre atrelada a desafios. E até quando nós escolhemos, né, o panorama, tem alguns relatos em que nós tentamos escolher o panorama mais ferrenho, porque a gente quer vir aprender tudo. E aí, sabiamente, os anjos do destino falam, tirar um pouquinho de carga daí, que está muita coisa. E aí, quando nós estamos aqui, muitas das vezes nós queremos inverter. E aí a gente quer ser feliz sem pensar na experiência. Quando na realidade é esse equilíbrio, como a Maga falou. Poxa, se eu tenho uma dificuldade hoje, por exemplo, conviver com o Glauco é minha pedra no sapato. Nossa, ele fala, me irrita. Eu vou me afastar? O que no Glauco eu tenho que aprender que me incomoda tanto? Ele é o espelho, seu. O que eu preciso aprender? Peraí, deixa eu dar uma olhada. No fundo, o Glauco também é só um irmão, está na mesma luta que eu. Uma coisa começou a aliviar. E acho que e quando a gente fala, né, de viver vida boa, né, que eu falei há pouco, eu acredito que a vida, para ficar também muito claro, a vida boa que eu enxergo na Rosa Cruz é viver uma vida em que o outro que está ao seu lado e os que não estão ao seu lado possam viver melhor por conta da sua vida, que aí eu acho que vai nos servir. É fazer com que outras pessoas se beneficiem daquilo e que você está disposto a servir sem aquele interesse, tipo, agora eu te dou aqui uma paçoca, mas me dá duas aí, dá um pouco da tua canjica, entende? Não, te servir uma paçoca pelo simples fato de ser bom servir. Então, pode falar. É que você está falando uma coisa, porque ele estava na reunião anterior, ela ficou no ar. Interessante, tem coisas que de uma reunião para outra parece que elas ficam no ar. Ele não estava aqui para saber, mas ele tocou bem nesse ponto, né, que nós estávamos discutindo sobre felicidade. E exatamente o que você falou. Acho que o Glauco disse que felicidade é fazer o outro feliz. Né? Então, é isso aí. E que, para nós, em outras palavras, é um dos princípios cristãos, que é o servir. Então, quando você serve, no fundo, quando você serve desinteressadamente, por mais controverso que pode ser, você é o que mais se beneficia espiritualmente. Sim. E aí entra aquela velha frase, né? Se o malandro soubesse das vantagens de ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Você falou alguma coisa desse? Outra coisa também, para a gente refletir, é que nessa dificuldade que nós temos na relação com o outro, se a gente refletir na frase, servir a divina essência no outro, né? E exatamente, sem demagogia, sem maquiagem, o que não é fácil, né? Pelo menos para mim, não é fácil, é muito difícil, mas assim, o outro, como você deu o exemplo, Glauco, gente, não dou conta de Glauco. Mas se nesse momento que você está fazendo a crítica, a censura, você lembrar disso, eu vou servir a divina essência divina nele, em Glauco. E só da gente pensar, a energia já muda. Total. Só da gente pensar, por mais difícil que seja, não precisa nem permanecer com esse sentimento, mas só da gente pensar já alivia alguma coisa, sei lá, na cabeça, no coração, no ser da gente.
Então, se a gente começar a pensar nisso e começar a tentar colocar em prática, né, em algum momento do dia, pensar, porque o tempo todo nós estamos aqui trabalhando, fazendo nossos deveres cotidianos, mas as pessoas estão aqui do lado da nossa cabeça, estão aqui, né? Nossa família, o pessoal do trabalho, estamos aqui na periferia, né? Na mente periférica. E em algum momento, e esses sentimentos, eles estão misturados, bons e não bons. Na medida que você lembra daquela pessoa que te irrita, que te magoou, ou fez coisas não boas, você lembra. Mas é a divina essência que eu tenho que prestar atenção nele. É o uno com Deus que a gente estava comentando na reunião anterior. Alguma coisa, pelo menos naquele momento, muda. E isso, com a constância, ela vai se solidificando e vai aumentando. Eu estava falando, e a gente fica elucubrando também, de outros irmãos, né? De outros irmãos. Não é alguma coisa que foi aqui da fraternidade que eu... Sim. Mas é coisa que eu aprendi, ficou e guardei. Sim. É da Cora Coralina, quando ela diz: eu me esforço todos os dias, porque bondade também se aprende. Sim. É mentira? A gente treina. Não consegue uma vez, outra vez. A bondade, a paciência, a gente treina. Isso que você acabou de falar é a palavra-chave, que é repetição. E só para complementar rapidinho o que a Terezinha comentou, enquanto estudante, nós aprendemos aqui, para chegar no ponto que a Terezinha demonstrou para nós, que é praticar 2 exercícios ensinados. Quais os 2 exercícios ensinados para a gente chegar nesse nível que a Terezinha comentou? Fazer os exercícios de retrospecção e concentração. Isso naturalmente vai fazer com que você siga nesse caminho que a Terezinha acabou de mostrar. E acrescentando, tem um guia, e eu acho muito importante. Tem um guia, ele chama Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Também. E uma outra coisa, Glauco, que eu achei muito importante, tem uma passagem que diz: tudo aquilo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Se for servir, sirva com amor. E uma vez, eu me fiz uma pergunta, hipoteticamente. Suponhamos que a segunda vinda de Cristo veio material. Ele chegou e falou: olha, hoje eu tenho que me apresentar e eu preciso cortar o meu cabelo. O que é que eu mudaria na minha empresa agora? Eu serviria esse café? Eu daria essa cadeira para ele sentar? Eu prepararia esse prato? Se a minha resposta hesitar e eu falar não, eu faria melhor para ele, isso significa que você não serve o outro irmão como deveria servi-lo, enxergando a divina essência. E se você se fizer essa pergunta nas coisas mais simples, se Cristo viesse tomar um café comigo, eu serviria esse café ou eu mudaria? Se você mudaria, muda esse café. Eu estaria vestido adequadamente para recebê-lo? Não, eu trocaria de roupa. Então você não está adequadamente vestido para poder encontrar outras pessoas. Para a gente pensar. Isso assim, eu acho que é uma reflexão que claro que isso é algo que nós temos que fazer na nossa solitude, mas eu acho que vale muito perguntar. Sabe aquele trabalho? Que é o teu trabalho, aquele projeto que você vai fazer? Se Cristo tivesse me pedido esse trabalho, o que eu mudaria? Eu entregaria dessa forma? Se a resposta for sim, vai. Se a resposta for não sei, muda. Porque a partir disso a gente consegue servir o outro da melhor forma. Forte, né? O Fernando, só complementando, né, eu comentei sobre o guia, né? Enquanto estudantes da Fraternidade Rosa Cruz, sim, o conceito Rosa Cruz do Cosmos, entretanto, a Bíblia. As nossas estrelas, né? São as nossas estrelas. A Bíblia vai demonstrar para nós o nosso lado mais devocional. Total. Então, os dois precisam caminhar juntos. Lado a lado.
Eu acho que depois dessa matéria, dessa lição que nós estamos fazendo juntos, acho que nunca mais nós vamos olhar para uma árvore de Natal da mesma forma. Com certeza. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu só vim perceber que no fundo, se você observar uma árvore de Natal, ela vai fazendo exatamente o movimento de espiral, dentro de espiral até chegar na estrela, que é a ponta. E eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha percebido. E aí tentei aqui fazer uma espiral dentro de espiral, ficou parecendo mais um símbolo de Wi-Fi, mas o importante é que se entenda o conceito do que eu estou dizendo. E se você olhar bem, você verá que a árvore tem todo esse espiral dentro de espiral, vai afunilando, até que chegue a estrela, que é a meta divinal, que é onde você alcança. Até que você vença todos os seus defeitos, né? Até que o eu superior sobressaia-se ao eu inferior. Você tem todo esse caminho, cada hora ele vai afunilando mais. E aí tem uma coisa que o Luiz sempre falou muito disso, e eu guardei isso, e aí nessa lição eu falei, puxa, essa é uma oportunidade de exercitar isso. Não só a árvore, né? Gostaria de completar isso. Você ia trazer essa também, né? Não só a árvore de Natal, usar esse termo, que trabalha espirais em espirais, mas também nós temos um símbolo muito, muito bonito, que são as igrejas. Normalmente nós até acreditamos, quando ainda estamos, nossa visão ainda está anuviada, ainda nós não conseguimos entender algumas coisas, que é apenas uma obra arquitetônica, uma obra para que se chame a atenção, né? Mas no fundo, a igreja é construída de uma forma muito simbólica, também nessa forma de triângulo, e ela vai afunilando, quando chega no final, você tem ali a cruz. E a parte, eu fiz aqui uma parte muito rápida, mas para que isso fique muito marcado também dentro do nosso intelecto e do nosso coração, tanto a cruz quanto a estrela, elas seguem caminhos de espirais dentro de espirais. Sempre que olhamos para a igreja, podemos ver mais que apenas essa obra, podemos ver um símbolo. Quando você pega aqui a base piramidal dessa ponta da igreja, ela simboliza o nosso corpo denso, ponto de partida. A vida centralizada 100% no corpo denso, onde os desejos, no poder, onde a nossa atenção está na fama, está nos recursos, está, enfim, 100% voltado ao mundo materialista. É praticamente aquele indivíduo que ainda não abriu os olhos para a parte espiritual e que muitas vezes até nega a existência da parte espiritual. E aqui a astúcia atlante domina e acaba também por atrasar. Como falamos muito agora, somos chispas divinas vivendo na matéria para transformá-la em experiência e evolução da alma. Somos seres espirituais vivendo experiências materiais. E nesse primeiro estágio, ainda somos muito influenciados pelo corpo denso, pelas sensações, desejos inferiores e pelo apego terreno. Aqui, o buscador precisa perceber a vida, que é uma escola, e que a matéria é apenas o primeiro passo da jornada. E aí, quando se eleva, se dá mais um passo, você vai para o segundo degrau. E esse degrau, quando ele dá essa funilada, aqui ele representa a primeira grande mudança interior. E aí aqui onde o buscador abandona a dependência espiritual dos outros. O que a gente quer dizer com isso? Que você assume a responsabilidade por ti. A Fraternidade Rosa Cruz ensina claramente que nenhuma autoridade externa deve substituir a responsabilidade do indivíduo. Se queres ser Cristo, ajuda-te a ti mesmo. Esse degrau exige uma maturidade, autonomia e coragem, porque a evolução espiritual não acontece por transferência, ela acontece por autotransformação. O terceiro degrau é o silêncio, humildade e pureza interior. Conforme subimos, se estreita ainda mais. E aqui entra o processo de renúncia à vaidade espiritual, a exposição pública de sonhos, visões, experiências profundas, uma das práticas mais prejudiciais a um buscador. Por isso que no conceito tanto se fala. Teve uma experiência espiritual? Que bom, fique quietinho, que senão vai perder o que teve e as que poderiam vir. Essa etapa exige silêncio, discrição e reverência,
pois a experiência espiritual são sagradas e não devem ser usadas como vitrine de autoexaltação. A alma começa a se tornar mais leve, menos ruidosa e muito mais profunda. E aí, o quarto é o serviço, a fraternidade e caridade. Aqui já está chegando quase no topo, bem mais estreito, porém, bem mais elevado, encontramos o propósito da vida espiritual, que é o servir. A Fraternidade Rosa Cruz enfatiza que a espiritualidade real floresce em atividades concretas. O que é isso? Amor, simplicidade, humildade, fraternidade, serviço ao próximo. E aí aquela reflexão que nós falamos há pouco cabe muito bem, né? Estamos realmente a roupa que vamos doar. Se fosse, eu doaria? Não, então troca. Aqui o buscador entende que não basta estudar apenas. É preciso viver o ideal, tornar-se expressão viva da bondade e da compaixão de Cristo. E a quarta, a gente entra na santidade e consagração, que aqui é o ponto mais alto, onde repousa a cruz, símbolo de santidade, de renúncia ao ego. Quando eu digo ego com um E minúsculo, tá? Do alvorecer do espírito inferior. Ser santo é o abandono de pretensões e investidura espiritual, ou seja, deixar para trás as antigas amarras, julgamentos, expectativas, identidades, para servir plenamente, unido à vontade divina. Aqui é o momento em que o buscador compreende que a espiritualidade não é discurso, mas é vida encarnada. Lembra aquela São Francisco, que convida um monge para passear na cidade? Aqui é muito isso, né? Ou seja, você não precisa, a sua vida precisa ser uma oração. E aqui nesse degrau, você já está vivendo essa transformação. E a cruz simboliza a vitória. O que é essa vitória? Do espírito sobre a matéria, da humildade sobre o inferior, do orgulho por natureza, ou seja, da luz sobre a sombra interna. Bonito, né? Lembrando que lá onde tem a cruz, nós estamos num ponto que não tem volta, digamos, é o fio da navalha, é onde você abre mão realmente de tudo para poder ser só o teu espírito pleno, tudo consciência divina. É o que está dizendo lá no ritual de iluminação. Sim. No finalzinho, né? Fala muito, muito claro. Fala exatamente. Muito bonito. Nunca mais nós podemos olhar para uma árvore de Natal e o pico de uma igreja da mesma forma. É inadmissível daqui. O Glauco lembra muito a história da igreja, né, Glauco? Lembra. Sempre que tem um momento, ele lembra da... E marca, né? Vai Isso. afunilando. Isso fica marcado. Alguém gostaria de acrescentar, de fazer alguma pergunta? Volta lá no slide anterior para você ver. O que você vê ali na simbologia da igreja, do templo? É um templo, sim, né? A base é larga, né? A base é larga. E ela vai afunilando. Ela vai afunilando? Sim. E os indivíduos que adentram ali? Tá tudo na parte mais larga. Tá tudo na parte mais larga. Concordo com você. Pensado nisso. Porém, o que cada um que está ali na parte mais larga tem que fazer? E subindo, né? E se purificando e se corrigindo. Se você adentra na igreja, o que você faz na igreja? Você participa de um ritual. De um ritual. E em qualquer lugar que você for, em qualquer igreja católica, como aquela que o Fernando está demonstrando, for católica, você pode ir em uma igreja aqui, acolá, ali, na Suécia, na França, no Japão, em qualquer lugar o ritual é o mesmo. Em outras palavras, é repetição. Repetição. E o que você repete lá dentro? Os ensinamentos. Se você seguir os ensinamentos, qual que é a tendência? Evolução. Você fazer o quê? Subir. Crescer. E à medida que você sobe, o caminho vai se tornando mais estreito. Mais estreito. Não é isso? Só que essa parte, uma parte que o caminho se torna mais estreito material, mas espiritual se torna muito mais largo, né?
materialmente. Quando você vai chegar no momento espiritual aí, nessa jornada? Quando você está na ponta ali, no fio da navalha, né? Quando você encontra realmente o ideal. E o que é o ideal? Eu acho que União do corpo de desejo, do corpo vital. Tá lá, ó. Mas eu acho que esse encontro espiritual é no caminho, é no caminhar. Sim. E menos a limitação material é maior. Vamos colocar na base, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso usar a força sexual desenfreadamente. É esperado que aconteça. Aí eu começo a sentir uma coisa ardendo e falo, poxa, eu quero dar um passo espiritualmente falando. E aí eu subo lá aqui na vida, na parte da base também, por exemplo, eu sempre tenho um líder. Então, o Glauco, o que você acha que eu devo fazer? Aí o Glauco fala, eu sigo o que o Glauco fala, me isento da responsabilidade, do acerto e do erro. Aí eu resolvo dar um passo. Você entende por que do silêncio? Você já abandona aquelas coisas e fala, pô, isso já não combinou, já não quero mais beber, já não faz mais sentido, já não quero me envolver mais em conversas que não são produtivas, construtivas e que não vão alimentar a minha alma. O que começa a acontecer? Menos atividades físicas e mais atividades espirituais. Então, é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Conforme você vai subindo no material, você vai afunilando, deixando de fazer certas coisas, com compensação no espiritual, você vai abrindo um cone, uma visão, e aí... E dentro do que você falou um pouquinho atrás, para você subir, você precisa diminuir o peso. Não é isso? Vai ficar mais leve cada vez. Ou seja, todas as coisas físicas precisam, que são pesadas, precisam começar a deixar de lado. Não é isso? Ou seja, se você quiser subir, tem que deixar. Tem que deixar tudo que é físico, ou tudo aquilo que não só físico, aquilo que te deixa pesado. Sim. Né? E você vai chegar a atingir lá o ponto que você vai virar o disco, modo de dizer, no sentido de matéria para espírito, quando você atinge a cruz. É a libertação mesmo. Isso é você com você. Você deixa de alimentar os dois éteres inferiores para alimentar os dois éteres superiores. Como o próprio nome diz, éter. Foi maravilhoso. Começa, mas já e é você com você. Agora o seguinte, é muito bonito, é lindo saber de tudo isso, né? É devoto, é contemplativo, é meditativo saber de tudo isso. Só que é importante também que nós saibamos aplicar. Porque, né, acabamos de falar, se nós só ficarmos na teoria, pouco da escada de espiral em espirais nós vamos realmente subir. Então nós vamos saber como aplicar isso. E uma das formas de aplicar isso é sobre foco meditativo, guia moral e espiritual e referência universal. Ou seja, isso é uma inspiração para a iniciação espiritual. Então a estrela de Belém, tanto a cruz, são para nós foco meditativo, são metas espirituais, metas divinais, guia moral e espiritual. Se eu tomar determinada atitude, isso me coloca mais próximo da estrela ou isso me afasta da estrela, logo você saberá se deverá ou não tomar a atitude. Então seguimos para a antiga dispensação. A antiga dispensação refere-se às eras espirituais. A antiga dispensação nada mais é do que antes de Cristo, que era o período tecnicamente mais dito como geovístico, onde para você evoluir espiritualmente se usava mais o que? As leis, existia o grupo seleto que podia evoluir espiritualmente, entrar no tabernáculo, enfim, tudo que nós falamos antes de Cristo, de formas de evoluir espiritualmente, chama-se antiga dispensação. E depois, quando você fala da antiga para a nova dispensação, qual que é a diferença entre as duas? A antiga, antes de Cristo, era a lei, era olho por olho, dente por dente. Nova dispensação, a imagem aqui diz tudo. Aí nós já não somos mais um em raça, nós somos um em indivíduo e um indivíduo fica o todo. Ficou meio esquisito um indivíduo fica o todo, né? Mas encaixou. A ideia é que a partir da nova dispensação, somos todos um. Não há mais distinção entre loiro, azul, branco, amarelo, preto, cor-de-rosa, não tem. Acabou, todos nós podemos evoluir
a porta da iniciação está aberta para todos e não tem distinção intelectual, racial, enfim, todos podemos seguir o caminho de espiral dentro de espirais para a cruz ou para a estrela, como você bem preferir. Qual é a relevância da antiga e a nova dispensação? Da iniciação? Na verdade, dispensação, porque aí é antes de Cristo, depois de Cristo. Relevância ou... relevância. Qual que é a importância de sabermos sobre a antiga e sabermos sobre a nova? O que isso engrandece nossa parte espiritual? Onde isso nos ajuda? Onde saiu a diferença aí hoje entre um e outro? Quando se deu isso aí? Na vida de Cristo. A nova. Até tudo antes de Cristo chama-se geovístico, tudo antes de Cristo, antiga dispensação. Cristo nasceu, nova dispensação. Pelo que a gente... Eu não sei se esse é o ponto. Perdão, Jesus. Eu não sei se esse é o ponto. Mas a gente, por exemplo, no próprio vocês falar, por que nós estudamos na Bíblia, aqui, nós estudamos também o Antigo Testamento? Porque as nossas origens estão lá. Então, nós não estudamos a Bíblia só depois do Novo Testamento. Não, nós estudamos também o Antigo Testamento. Porque as nossas origens, Cristo disse assim, tipo assim, a lei é a mesma, só que vamos aplicá-la com misericórdia. Aí foi toda a diferença. É o que me parece, eu não sei se tem a ver com isso. Você era interno, você era dirigido internamente. Sim. Com Cristo, com Cristo você é externo. Você não depende mais de ser seguido, de ser dirigido. Você é responsável. Você é que é responsável pela sua evolução. Hoje, a antiga dispensação ela serve para a gente como um marco histórico e simbólico de valores, ensinamentos antigos, como a Maga bem falou, para serem estudados como alerta, base de entendimento e de lições, erro e progresso, e que muitas pessoas ainda servem, porque precisam para evoluir e chegar até o cristianismo, que é o caminho para a verdade espiritual, a salvação está na nova dispensação e não na antiga. Para quem já conseguiu, no mínimo, vivenciar o cristianismo popular. Perfeito? Só acrescentando, na antiga, né, a iniciação era um privilégio de poucos. Né, para entrar no tabernáculo, né, era só o sacerdote, o sumo sacerdote. Mesmo entre eles tinha várias regras. E depois da vinda do Cristo, não, isso foi aberto, foi rasgado o véu e foi aberto para todos. Além do que, na antiga dispensação, né, era dente por dente, olho por olho. Você fez isso, você vai pagar, sim, com tal critério que eu quiser ou que está lá na lei. Né? Com Cristo, como já foi dito aqui, né, veio a misericórdia, veio o ensinamento do amor ao próximo, o perdão. Perdão, né? 4 são os degraus, ainda dá para mais 5 minutos. 4 são os degraus pelo qual o homem se eleva a Deus. O primeiro é o medo. O ser humano se aproxima de Deus, começou a se aproximar de Deus através do medo. Aqui o politeísmo da antiga Grécia, práticas de sacrifícios de Roma, tudo isso está sempre muito atrelado. E hoje, até hoje, algumas vertentes, né, do candomblé e do umbanda, onde oferendas são feitas para espíritos e orixás, a fim de afastar influências negativas ou evitar situações adversas, todos esses exemplos não são cristãos. E aí é uma forma que você tem de chegar até Deus. O primeiro degrau e o mais inferior é através do medo. Ou seja, você tem medo, então por conta disso você faz as oferendas, faz o que tem que fazer para acalmar os deuses. E o que era muito feito, principalmente aí na época de Roma e Grécia, mas até hoje ainda é feito. Essa prática, né? O segundo é o doador. Aqui é quando você faz assim: eu dou eu sacrifico um carneiro e Deus me dá 100.
E hoje muito utilizado principalmente nas religiões que pregam muito a teoria da prosperidade. Ou seja, você sacrifica no altar 1.000 e você receberá 10.000. E isso é buscar a Deus como... negociação. Barganha. E aí eu vou usar um termo, e aí eu fico responsável se está certo ou errado, mas uma criança mimada. Então eu te dou, mas mimada é interesseiro. Eu te dou, mas eu quero de volta. E aí você não tem um olhar a Deus, a espiritualidade, como uma elevação espiritual, mas pelo contrário, como se através do Espírito ele vem para te complementar e te saciar na matéria, porque tudo que você pede, que você dá e você entrega, você quer. Você só faz isso por saúde, quero grana, poder, fama. Tudo que você dá e que você quer de volta, naturalmente vai cair dentro de um desses funis. Pode falar, mano. Não, eu só, em relação a esse segundo degrau, nós já algumas vezes comentamos isso. A maioria das pessoas que temos, digamos, não vou citar outras religiões, mesmo a religião católica ou qualquer um que a gente conheça, quando tem uma necessidade de alguma coisa, eu acho que ainda é comum, fazem a tal da promessa. Sim. Vou ficar sem comer chocolate, ou pior ainda, vou vestir meu filho de anjinho para ir na procissão, tinha uma série de coisas, né? Vou subir de joelho, não sei, acho que ainda fazem essas coisas. Isso é um negócio com Deus, ó, eu vou te pagar caro, vou pagar alto, hein? Mas eu quero o que eu quero, né? Sim. Isso não é tão longe, não, tá bem perto. Não, minha mãe fez uma promessa para mim, para eu pagar, hein? Subi na igreja, lá em Bom Jesus da Lapa. Jesus é alto. De joelhos. E aí depois eu paguei quando adulta. Aí, na primeira vez que eu fui, paguei, ela não estava junto. Aí paguei. Paguei, mamãe. Ela falou, não. Eu repensei. Eu quero que você pague de novo, porque eu não estava presente. É os juros. Porque eu não estava presente. E eu tenho que estar presente. Uai, fui com a mamãe de novo e fiz tudo de novo. Porque era joelho. Então, aí. Subi de joelhos. E ela ainda me questionou da segunda vez, porque eu estava de calça jeans. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Fernando. Mas elas não estão fechadas, essas dispensações ainda. Quem quiser praticá-la ainda, alcança? É livre-arbítrio. Peraí, deixa eu entender. O doador, ou por sacrifício, mas continua aberto para quem quer? Continua. Por exemplo, as igrejas que proliferam em cima de... Continua. Quanto mais você der, mais você recebe. E hoje... E hoje... Não, acho que não é o dízimo, né? Que o dízimo a igreja católica tem. Sim, mas isso... Acho que é a oferta. Olha, se você me der 1.000, Deus vai te dar 10.000. É a barganha. Daí. Isso, não só na igreja, mas, por exemplo, quando eu falo assim, por exemplo, olha só. Senhor, se meu filho passar no vestibular, eu dou 10 cestas básicas. O meu. Já começou. O meu filho, entendeu? O meu filho já começou. Então, assim, você faz por mim, que eu faço por ti. Mas, para pensar que é sempre assim, sempre o que você entrega é muito melhor do que o que você quer receber. Sim. E não é só isso. Você está pedindo a Deus para teu filho passar na frente de um menino que talvez tenha estudado muito mais que ele. A gente acaba perdendo o senso espiritual de que nós não sabemos que uma coisa que no momento pode ser muito ruim, futuramente pode ser muito boa. Uma coisa que pode ser muito boa pode ser muito ruim. Eu só quis dizer que é comum ainda, isso não é uma coisa rara. E aqui, só pegando, por exemplo, hoje, igrejas neopentecostais baseadas no protestantismo, principalmente protestantismo calvinista, que ensinam ofertas financeiras, uma forma de plantar bênção, prosperidade material, pois Deus nos criou para sermos prósperos. Quando o movimento é muito, a linguagem é muito moderna, o pessoal mais oriental, Lakshmi, Ganesha, prosperidade, superação de obstáculos, tudo isso está dentro desse degrau do doador. E aí depois a gente sobe um pouquinho mais e vai para o degrau da veneração. Quando nós começamos a venerar, que aí através da fé, nós, primeiro pela oração de uma vida
vivida na base da bondade. Aqui nós esperamos recompensa sim no futuro, mas num céu onde nós obteremos recompensas para nos abstermos. Aí aqui a gente está, nesse degrau nós estamos bem próximo ali da dualista, né, das três teorias pós-morte, né? A materialista, morreu, acabou, não existe mais. A dualista, céu ou inferno pela eternidade. E a reencarnação, que aí você faz sucessivas vidas de aprendizado para poder lapidar, melhorar a sua alma, para que se torne um dia um Deus de renascimento. E aqui, cristianismo popular esotérico com X, com foco na salvação e na vida eterna, que eu acabei de falar, dualista, e atualmente dividida na religião católica e na religião protestante cristã tradicional, exemplo, por exemplo, a luterana. Tá? E aí, depois nós temos a retidão. Aí aqui é pelo dever. Eu não vou fazer mais, eu não vou deixar, eu não vou fazer o bem para Terezinha, porque eu sei que eu plantando uma semente do bem, eu vou receber o bem, eu vou fazer o bem para ela porque é o meu dever, não esperando que isso retorne para mim. E por mais delicado que isso pareça ser, por mais que nós saibamos que nós vemos para a direita de semeadura, aquilo que plantar também colherás, nós precisamos estar livre dessa mendigagem espiritual. Não, eu te ajudo, mas deixa eu ver o que é que eu vou ganhar. Não, nem que seja no céu, eu sei que eu... Não, quando nós entendemos que o bem tem que ser feito pelo bem, pelo simples fato de dever, não é pelo... Ah, mas o Glauco não merece, ele maltrata a coitada da senhorinha. O problema é dele. Se eu estou na posição de fazer o bem para ele, eu vou fazer meu dever e acabou, não interessa o que ele faz. E às vezes a gente dá mil desculpas para não fazer o que nós deveríamos fazer. Só aqui fechando, falando na Terezinha, ou no Glauco, eles só falaram mal sempre de você, né? Ninguém gosta do Glauco, o Glauco hoje foi tudo assim. Então, vou falar assim, se eu fizer um benefício grande para o Glauco, ele precisar, eu faço mesmo. Uma coisa muito boa para o Glauco, o pagamento tem que ser o qual? O Glauco está feliz, já está pago, não é? Se você quer fazer para uma pessoa, para uma amiga, ou pode ser para quem você fez, qual que é o teu pagamento? Gente, a Terezinha está contente, o Glauco está contente, eu estou feliz, pronto. É o que tinha que ser, né? E às vezes a gente consegue fazer. E também, Maga, nem sempre é felicidade. Às vezes o Glauco está com um espinho no pé. E eu vou ter que tirar. E vai doer. Ele vai ficar pé da vida tem comigo. coisas assim. Mas é o meu dever. Eu não posso ver e fingir que não vi. Mas ele vai ficar bravo comigo. Às vezes falar bem para um amigo é falar uma verdade que ninguém quis falar, entendeu? Né? Dói, mas já tem que falar. Mas que vai gerar algo positivo. Aqui, o cristianismo esotérico com S, atualmente oferecido pelas 7 escolas de mistério ou de iniciação. Aqui já finaliza. Aqui, esotérico com S, as 7 escolas de iniciação, uma delas é a fraternidade, é a Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz, que se alcança pela Fraternidade Rosa Cruz, onde nós estamos. E aí, para finalizarmos aqui a última terminologia, a Noite Santa, que, segundo a Fraternidade, é a véspera de Natal, ou seja, a noite de 24 para 25 de dezembro, que acontece onde o contexto cósmico espiritual, o ciclo da terrestre, que movimenta a Terra em torno do Sol, com os solstícios e equinócios, regula o fluxo do espírito sobre a planeta. E aí a noite coincide com o solstício de dezembro, quando o plano espiritual desce com a maior densidade até a Terra. Ou seja, nesse momento, um raio de luz espiritual penetra o planeta, trazendo vida, amor, energia divina, renovando a Terra, fortalecendo o campo espiritual e abrindo o caminho para a renovação interior. A Noite Santa representa uma oportunidade especial de contato consciente com que a Rosa Cruz chama de Cristo interno. E, ou seja, não se trata apenas de um símbolo externo, mas de uma vibração interior que pode ser sentida e vivida pelo aspirante. É como você remar com a maré ou com a correnteza ao teu favor. Você consegue avançar, se elevar muito mais rápido espiritualmente quando você, nesse dia, e assim, é que entra aquela velha frase, os foram julgados, os que dançavam foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. O que eu quero dizer com isso?
Enquanto muitos acreditam que Natal é dia de comemorar, beber, soltar fogos, outros utilizam esse dia para poder ter um encontro e buscar a estrela guia, que é o Cristo interno dentro de cada um de nós. E em nenhum momento do ano, esse dia, esse momento é tão propício como na Noite Santa. E aí a gente olha para trás e vê quantos natais nós desperdiçamos, mas não vamos nem falar sobre isso, vamos pular. E o símbolo, o significado simbólico. Tem alguém que quer falar? Alguém quer falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Podemos então dizer, corrija-me se eu estiver errada, que a estrela de Belém é o sol espiritual, e o sol espiritual, que é a mesma coisa, esse sol espiritual, estrela de Belém, é esse raio que, no determinado momento de dezembro, injeta a vida e perpetua pelo restante dos meses. Pode-se dizer que esse raio que penetra a Terra nesse período é então a estrela de Belém, o sol espiritual? A estrela de Belém você caracterizou muito bem. O raio não. A estrela de Belém é o interno. O raio, vou usar aqui uma analogia. O raio é como se fosse... Você está buscando a estrela. O raio vem e ilumina. É como você está dentro de uma sala e acende-se uma luz e você precisa encontrar um objeto. O raio vai te facilitar encontrar em meio à escuridão, em meio a tantas sombras, a sua estrela. Então, nesse momento, o raio que vem do sol espiritual facilita com que você consiga encontrar a sua estrela de Belém, que é o seu Cristo interno. Ah, entendi. Certo. Obrigada. Que isso. E aí nós temos aqui o ritual da Noite Santa, que é feito, né, por nós, estudantes, e o significado simbólico. Eu adorei essa imagem, achei sensacional. E a Noite Santa também significa um profundo momento de interiorização e renascimento espiritual. É a data simbólica que Cristo nasce novamente dentro do indivíduo. Não simplesmente como um evento externo a ser comemorado, mas como um convite para o Cristo interno. Representa o fim de um ciclo de trevas e o início de um novo ciclo de luz espiritual. A Terra e a humanidade recebem um influxo de vida, amor, luz, oferecido a todos, uma nova oportunidade de renovação. Oferece ao aspirante à vida superior espiritual um momento privilegiado de introspecção, de escolha consciente, servir, amar, tornar-se instrumento da luz e renovar o seu compromisso com o bem, com a fraternidade e com a vida espiritual. Em resumo, as terminologias: o que é a estrela de Belém? Meta divinal interna, ascender. O que é a antiga dispensação? As eras espirituais anteriores à vida de Jesus Cristo. E o que é a Noite Santa para os Rosa Cruzes? A Noite Santa é a véspera de Natal. E agora, aqui o estudo bibliográfico foi feito no Conceito Rosa Cruz do Cosmos, site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, com a ajuda dos irmãos e irmãs do grupo de Campinas. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, alguma colocação? Então finalizamos com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ter, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.